Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conhecimento técnico é acessível a todos. Eu me chamo Lorena Silva, sou engenheira agrônoma e no nosso episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre a qualidade dos cafés, o que é mito e o que é verdade. Roda a vinheta, produção! Pessoal, o nosso convidado de hoje é o senhor Ensei Neto, ele que é engenheiro químico, consultor em gestão sensorial de bebidas, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse universo dos cafés. Senhor Ensei, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, muito obrigado. Para mim é uma honra estar com vocês, né? Um convite super bacana. E, bem, café é isso, né? Café é experiência, café são sabores, aromas, memórias, lembranças. E, na verdade, tudo que é sensorial é feito dessa forma. Ótimo. Ensei, conta pra gente um pouco, né? Conhecemos você do marketing, né? E da qualidade dos cafés especiais. E hoje a gente quer saber como que começou essa história. Conta um pouquinho pra gente aí, como que começou essa paixão pelos cafés especiais. Bom, na verdade eu sou músico, né? Tenho licenciatura em piano, são várias cadeiras, mas principalmente as mais importantes que eu considero são piano, arranjo e composição, né? Mas eu gosto muito de comer e beber, então eu acabei fazendo engenharia química, com a especialização em engenharia de tecnologia de alimentos, na verdade, e eu sempre trabalhei nessa área de bebidas e comidas, né? Como eu sempre brinco, se der para morder e der para beber, estamos juntos. Então, eu comecei na área de café, tive uma passagem, de cachaça, comecei com cachaça, depois eu fui para a área de saquê, tive uma oportunidade também em molhos como shoyu, miso, temperos, também, o que para mim foi muito importante, a parte de síntese de aminoácidos, principalmente o ácido glutâmico, que é o que o pessoal hoje fica todo envolvido com o chamado quinto sabor, que é o umami, né, que é o gosto de proteína. E daí foram outras atividades, até que chegou um momento que meu sogro ele havia comprado uma área no Cerrado Mineiro, próximo a Brasília, Cristalina, e falou, olha, vocês vão para lá, né? Aí eu falei, não vou. Estou bem em São Paulo, não vou sair daqui, e outro, nunca vi um pé de café, não faz sentido. Mas aí acabei fazendo uma viagem com ele, e a fazenda já ia ter uma produção. Então a gente acabou decidindo, conversamos, né, eu e minha esposa. Aí saímos de São Paulo e fomos para lá, na região de Paracatu, né? E então foi aí o momento que eu acabei entrando no café. Só que não, como eu falei, não bebia, não sabia, então eu tive que começar pela área que eu conhecia mais. Falei, vou entender como se vende esse produto. Então eu comecei a fazer toda uma preparação, viajando, conversando com as pessoas, entendendo quem estava nessa área de comercialização, que era o que eu sabia fazer, para entender, falar, olha, como é que eu vou ter que vender esse café, como é que vai ser isso. E aí foi quando nós começamos então a montar todo um processo na fazenda de preparo, obviamente com muito apoio do meu sogro, do meu cunhado, que foram me explicando, faz assim, faz assado, até a gente poder fazer as coisas, né? E aí, com o tempo, obviamente, a gente foi se aperfeiçoando. Aí, para eu poder fazer os lotes, eu entendi que eu teria que aprender a provar para fazer o controle de qualidade, como eu já fazia com as outras bebidas. Então, fui atrás disso
E no final das contas, foi quase um processo que eu chamo assim de educação reversa, porque eu acabei fazendo um caminho do final, que seria do consumo, até eu chegar na área que eu estava, que era naquele momento produção, né? Isso foi até 99, quando a fazenda foi vendida e nós saímos. E aí eu voltei para a área que eu faço hoje, que é basicamente educação, né, treinamento e também a parte de consultoria. Que legal. E uma coisa que eu acho assim, interessante, né? Eu acompanho, né, o seu blog, é o The Coffee Traveler. Falei certinho, né? The Coffee Traveler. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse blog, né? O blog ele retrata um pouco sobre essa vivência dentro dos cafés especiais. Por que você vê essa necessidade de você criar um blog onde você conta a sua história para as outras pessoas? A história do blog ela é muito interessante, né? Porque isso começou em... Nossa, fazem muitos anos. Foi, na verdade, ele é considerado o primeiro blog especializado em café. E naquele momento eu fiz um teste na pelo Terra, que era um website, ainda existe, que naquele momento eram as opções que nós tínhamos. E o Terra, ele passou, naquele momento, acho que 2003, 2004, permitia você escrever um blog, uma coisa simples. Aí eu falei, vou escrever. Escrevi um... Foi. Depois eu escrevi o segundo, e quando eu escrevi o terceiro, o pessoal mandou uma mensagem para mim, falou, tem muita gente lendo isso. O seu blog foi o segundo mais acessado de toda a nossa plataforma. Aí eles começaram a me dar um tratamento diferente, sabe? E aí continuei. Aí foi quando eu criei, assim, digamos, quase que intuitivamente, um modelinho. Ali tem, eu quero que a pessoa leia em torno de 2 a 3 minutos. Então vão ser tantos toques, tantas palavras, e eu coloco de 2 a 3 imagens, e esse é o modelinho. Ficou. E aí foi durante muito tempo, foi só crescendo, e aí foi quando chegou um momento que eu acabei levando para uma plataforma própria. E aí o que eu considerei assim como mais importante, que é muito mais assim, simplificar o que seria o café, e principalmente as experiências com toda essa parte sensorial, e desmistificar. Que legal. E é incrível porque algumas pessoas elas não conhecem, né, esses detalhes, né? A gente estava conversando recentemente que existe um mundo, né, por trás do café que o consumidor não conhece. E você foi responsável pela estruturação da Associação Americana de Cafés Especiais, correto? E também, como você citou, você atuou também na indústria. Como isso te auxiliou nessa percepção da qualidade dos cafés? Porque eu acredito que essa experiência também te trouxe até aqui, correto? Bom, primeiro tem uma correção. A Associação Americana de Cafés Especiais, a antiga SCA, ela já existia. Eu participei, tive uma oportunidade fantástica de participar do Comitê de Normas Técnicas, que foi um comitê muito importante para a associação. E foi lá que eu tive a oportunidade de colaborar para estruturar o protocolo de avaliação de cafés especiais, que é o que o pessoal usa, por exemplo, quem é um Q-grader ou R-grader, utilizam para as avaliações, né? A associação ela sempre teve um foco muito definido para o mercado. O que nós podemos fazer para o consumidor apreciar cada vez mais o café. Então, esse tipo de coisa que é muito típica assim, de associações como essa, mas ela tinha um diferencial porque o pessoal da SCA tinha uma visão muito forte de educar o consumidor.
Acho que esse é o ponto mais importante. No momento que você tem entidades que se colocam como, olha, vamos ajudar as pessoas a entenderem isso, simplificando, sabe, desmistificando, não complicando, você simplesmente cria um mercado maior. O mercado fica mais acessível, mais gente vai se interessar e assim, torna o mercado muito forte. Interessante. Aqui no Espírito Santo, né, a gente tem acompanhado muito esse interesse, né, de estar se integrando nessas certificações, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sabores e aromas do café, né? Você afirma em uma das suas publicações que existem 3 momentos distintos. Você pode falar um pouco para a gente sobre essas diferenciações, até mesmo para quem está em casa entender como que funciona isso? Quando você olha o pé de café, né, ele vai chegar um momento que fica maduro, fica pronto para ser colhido. Então, nesse momento, você vai observar como se fosse qualquer outra fruta, seja jabuticaba, manga, tudo que está bem maduro tem muito açúcar. Então, por isso que ele está maduro, tá? Aliás, a gente sempre fala, ó, se você está amadurecendo, é porque está ficando mais doce. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque se a planta está tendo mais açúcar, é porque também ela tem que fazer um processo em que acaba gerando mais acidez. Por isso que toda planta, ou frutas, quando elas estão maduras, você tem tanto açúcar quanto acidez. Então, eles andam juntos, que é um ácido, que é o do limão, né, o ácido cítrico. E a partir disso, ela ficou madura, você tem um processo em que pode ou não ter uma fermentação. Você vai ter que secar, e a fermentação ela pode ou não acontecer em relação ao tempo que você vai levar para secar. Então, se você demorar para secar a semente, ela vai fermentar. Se eu não demorar tanto para iniciar a secagem, a chance de secar é bem menor. Mas aquilo que foi produzido inicialmente, que são os açúcares e o ácido cítrico, eles estão garantidos. Só que se eu tiver uma fermentação, eu posso ter notas de aromas muito legais. Então, e é uma sequência. Então, as primeiras são as notas florais. Então, você eventualmente já deve ter bebido um café ou cheirado. Nossa, ele tem uma nota que me lembra flor de laranjeira, ou então me lembra jasmim. Então, é nessa fase inicial. Porque são reações que pedem menos energia. A gente consegue até contabilizar quanto de energia é necessária para eu ter aquilo. Então, por isso, quando você tem processos que são, entre aspas, industriais, isso é possível. Daí ela vai desenvolvendo, vai evoluindo. São reações que vão pedindo mais energia e com isso você acaba tendo notas de sabor ainda mais, eu diria assim, mais intensas, mais diferentes, que é o caso assim de um damasco, que todo mundo fala, olha, lembra um tutti-frutti e tal, uma nota de banana passa, e às vezes até frutas vermelhas. O que você não pode é ter o tal do mamão. Bateu o mamão, aí já entrou no apodrecimento. O que a gente tem que lembrar é que todo processo de fermentação é um apodrecimento. E isso vale para tudo. É um processo natural, né? Então, se você sabe que está apodrecendo, você não pode errar a mão para que ele fique ruim. Então, esse é o cuidado que o produtor tem que ter para não ter uma fermentação exagerada e, com isso, ter um problema de bebida. Tá? E o restante você faz durante a torra. Por isso que a torra é como se cada pessoa que vai torrar, ela consegue criar aromas, como cozinheiros.
Então, quando você vai cozinhar, você está misturando ingredientes, e ao misturar os ingredientes, você consegue dar uma riqueza no seu prato. O processo é muito parecido. Então, o que aparentemente parece muito complicado, ele não é, ele é simples. Assim, pela visão da natureza, se você pensar, puxa vida, é lógico, se está maduro, ele tem que ter açúcar, por exemplo. Eu deixei a fruta amadurecendo. É só lembrar, puxa vida, quando a banana vai amadurecendo, ficando com aquelas pintas, você sente não só o aroma de banana, mas outras coisas. Olha, alguns falam, olha, lembra um caramelo, coisa parecida, porque o açúcar está ali, ele está sendo modificado. E depois, quando você torra, você tem mais coisas que podem ser criadas à sua vontade. Pai, é incrível. E a gente imagina, né, quando está tomando café, que existe toda essa ciência por trás. Falando ainda já em ciência, eu gostaria que também você falasse um pouco sobre o quão o café ser classificado botanicamente como não climatério, ele interfere nessa qualidade. Isso, para o café, é muito importante, se você pensar. O que significa ser um fruto não climatérico? Porque ele só amadurece enquanto estiver grudado, digamos assim, na planta. É como jabuticaba. Tá? Todo mundo é especialista em colher jabuticaba, não é? No pé. Aí você vai lá no pé, qual fruta que você escolhe? Mas essa aqui deve estar madura, não é isso? E aí se você puxar, saiu fácil, está garantido. É doce, não é isso? Só que tem aquelas que você olha, dá a impressão que estão maduras, mas na hora de puxar ela dá mais resistência. E aí quando você vai olhar, fala, tem um pontinho mais claro, e quando você chupa ele dá uma pegada na boca. Então ela não está madura. Na verdade, qualidade começa aí. Então você tem que colher maduro. Não tem acordo. Isso é inegociável. Inclusive, podem ser criados processos que o pessoal fala, olha, eu vou pegar o verde e vou melhorar. Isso é meio milagre. Tá? Desculpa. Não tem como fazer milagre nisso daí. Tá? Você tem meio caminho. Agora, o que é natural é justamente isso. Olha, ele vai ser sempre muito bom, ele tem que ser muito doce. Então, e para o café é muito interessante, porque aí você consegue definir como vai ser a qualidade da bebida, porque se a pessoa colheu só maduro, tenha certeza, é um café espetacular. Se começa a ter verdes, aí você vai lembrar, puxa vida, eu fiz lá o suco de laranja, tinha uma fruta laranja que não estava tão madura assim, o suco já não foi grande coisa. Interessante. E é isso aí, em relação a todas essas características que você citou para a gente, né, esse universo sensorial, como que isso está ligado aí com o mercado, né? A gente sabe que tem toda essa parte científica, mas como que você viu uma oportunidade no mercado quando você começou nesse meio de cafés especiais? Lorena, você gosta de comer, não gosta? Sim. Você prefere comer... Gosta de queijo? Nossa. Um queijo que está bem assim maturado, gostoso, crocante, né? Ou aquele queijo lá que a pessoa não cuidou muito bem, está meio, como diz a minha amiga, está meio chechelento. Qual que você prefere? Dourado, né? Pois é, que ficou tudo certinho. Ninguém gosta de comer coisa ruim. Ninguém gosta de beber coisa ruim. E se falar que gosta, eu acho que está falando mentira. Então, a premissa das pessoas, né, se a gente falar do consumidor, é sempre oferecer coisas boas. Começa daí. Né? E é hipócrita, né? É hipocrisia dizer que você fala, olha, as pessoas gostam de um café ruim. É isso aqui que eles gostam de beber. Claro que não.
É a coisa mais simples. Então prepara um café bom, dá pro teu filho, sem ele falar, sem saber nada. Veja qual que ele vai beber. É sempre o melhor. Então, isso é um processo natural. Então, e por mais que tenham que fazer marketing, ou então ficar lá falando, não, ele é ruim, mas não é tão ruim, isso não existe. Então, a qualidade, ela começa, como você viu, pela colheita. Mas a entrega que o consumidor ele busca é também uma experiência boa. Ninguém gosta de sofrer, de novo. Então, ninguém vai atrás de experiência ruim. Então, o desenvolvimento do mercado na busca de cafés bons, sabe, ela é constante. E assim, desde sempre, nós tivemos cafés bons no Brasil. Dizer que, olha, o Brasil só exporta o café bom e aqui fica ruim, é um pouco de falácia. Existia um período negro, que era o período da hiperinflação, mas ele já acabou, porque naquele momento realmente não tinha condições, porque era tudo tabelado, no momento que tinha muita inflação, a torrefação manter o mesmo padrão de produto quando o custo dele estava disparando. Então, assim, em resumo, o que é muito importante, gente? Todo mundo gosta de coisa boa. Falar em coisa boa, aproveitar que você está aqui no Espírito Santo, né, esse estado maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre como que o mercado vê o café Conilon. Olha, o café Conilon, ele, assim, meu sentimento, minha visão, ele é o futuro hoje. Tá? Ou seja, o destaque que ele vem ganhando, né, é porque o mercado vai precisar dele. Então, assim, ele tem atributos que são muito bons, ele entrega muito mais açúcar do que os arábicas numa torra bem feita. Isso é importante lembrar. Todo mundo fala, Conilon, não sei o quê. Não, ele tem tudo isso. Ainda assim, muita gente erra na hora de fazer. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, que é o seguinte. O padrão de qualidade do café, como ele vem sendo colhido e vem sendo entregue aos armazéns, ele vem subindo ano a ano. Então, isso é um sinal de quê? Que o produtor ele está alcançando um nível de qualidade, de excelência profissional muito grande. Óbvio, isso é constante, isso aqui é uma evolução sempre. Então, esse já é um caminho que mostra que o que está sendo feito e produzido no Espírito Santo, ele tem um futuro muito brilhante. Então, o que cabe é manter esse incentivo, principalmente pelo lado da indústria, de que coisas boas têm que ser bem recompensadas. Muito feliz enquanto capixaba de escutar isso, porque o Conilon, né, foi por muito tempo, né, dito que não é um café muito bom. Então, hoje em dia a gente sabe que tem cafés muito bons e você comprovando isso aqui, a gente fica mais feliz ainda. Felizmente, a gente está chegando, né, no finalzinho do nosso episódio. Eu gostaria que você falasse só um pouquinho, né, que a gente ficou sabendo, que você está com um projeto muito legal chamado Terras Capixabas. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto para a gente? Esse projeto é muito legal. O projeto da minha vida, que eu falo. Que legal. Porque, então, dentro dessa visão que eu comentei sobre as oportunidades do mercado, assim, de que eu acredito muito em que vai haver uma necessidade de ajustes de fornecimento. E nessa nova situação, certamente o Conilon ele tem uma presença muito importante, né? O Terras Capixabas, ele tem como, eu diria assim, premissa, né, o ponto mais importante dele é fazer com que os produtores aprendam a criar produtos. Ou seja, ele é muito mais um projeto educativo de formação e capacitação do produtor
com vistas para o mercado. Ou seja, não existe produtor que só faça commodity, assim como não existe produtor que só faça especial. Até porque a produção ela não é nem 100% especial e nem 100% de coisas muito ruins. Ele tem um balanço, tem uma mistura. Então, o Terras Capixabas ele se baseou nisso. Então, vamos treinar os produtores para que eles sempre busquem a ter o máximo de coisa boa, fazendo o mínimo de coisa ruim. Essa é a primeira premissa. E aparentemente simples, mas não é. Porque você conscientizar o produtor da qualidade é um processo de evolução, de educação. Mas o fato de uma grande empresa abraçar isso demonstra principalmente que o mercado está maduro. Que bom, eu fico muito feliz, né? E os produtores então fiquem animados, né, com essa informação. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, para a gente foi muito importante. E para encerrar esse nosso episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os produtores capixabas que estão escutando a gente e para todos os produtores, todo mundo que vai escutar esse podcast ou ver também. Gostaria que você deixasse uma mensagem. O que eu sempre gosto de colocar é o seguinte: não deixem de acreditar nos seus sonhos. Então, muito obrigado mais uma vez, Ensei. Espero que você volte, né, para falar mais um pouquinho aí sobre a sua percepção sobre os cafés. As portas estarão abertas e fique à vontade quando quiser conhecer o Espírito Santo, passear, tá? Conhecer as lagoas, estaremos aqui, tá bom? Obrigada.